E sobre acionar a polícia aqui no Japão, eu não hesito nem um pouco. Quando eu me deparo em alguma situação que eu vejo a necessidade, eu pego meu celular e já ligo para a polícia. Por exemplo, quando está no inverno, está muito frio, e eu vejo uma senhora de pijama passando muito frio, andando descalço, ou com chinelo talvez, mas com certeza é uma situação assim bem estranha de se ver uma pessoa andando na rua. E como aqui no Japão tem muito idoso, vai saber se essa pessoa, na verdade, não é uma pessoa que tem algum tipo de Alzheimer e fugiu de casa e a família está procurando. Eu já me deparei várias vezes com esse tipo de situação e quando eu vejo isso, tento conversar com essa pessoa, né? Ver se eu não consigo levar ela até a casa, extrair algum tipo de informação para que eu possa ligar para o parente. Mas quando essa pessoa tem um tipo de reação negativa, então eu já ligo para a polícia, para que a polícia possa resolver esse problema, para a segurança dessa pessoa. Então nesses casos dá para acionar a polícia também. E isso acontece no verão também. No verão eu sinto que acontece mais. Às vezes eu vejo, por exemplo, um senhor num baita sol, no calor de rachar, todo suado, andando meio que perdido. Nessas ocasiões assim eu também chamo a polícia para a polícia resolver, porque se essa pessoa ficar no sol daquele jeito, ele vai ter uma insolação, ela vai ter um ataque ali e vai morrer. E outra ocasião também, quando eu ouço na vizinhança gritos, né, algum tipo de briga também, eu já entro em contato com a polícia e falo, tá tendo briga, tá muito uruçai, vai lá dar um jeito também. Só que eu comecei a fazer isso, na verdade, por causa que na minha adolescência, uma vez, enquanto eu estava no Trio Dante, eu vi uma pessoa escalando os apartamentos pela beranda. Essa pessoa estava no segundo, no terceiro andar, escalando para o andar de cima. Só que na época eu era adolescente, eu era meio besta também. Então eu pensei, coitado, ele deve ter esquecido a chave, então ele deve estar subindo, escalando a beranda da casa dele. Só que nesse mesmo ano, acho que alguns dias depois, talvez, eu estava passando no noticiário, no mesmo Trio Dante, teve um caso bem cruel mesmo, de uma pessoa que invadiu uma casa pela beranda. E eu fico me perguntando, será que foi aquela pessoa, será que foi naquele dia? Se eu tivesse chamado a polícia naquele dia, se eu tivesse achado suspeito, talvez isso não teria acontecido. Então eu sinto um pouco de culpa por causa disso, né? Então qualquer coisa que eu acho assim suspeito, qualquer ocasião assim, mesmo que não seja suspeito, mas para a segurança de alguém, eu vejo que tem necessidade, eu chamo a polícia. E outra ocasião também que eu chamo a polícia assim sem hesitar, quando eu morava em apartamento, às vezes o vizinho era muito barulhento, e eu chamava mesmo a polícia. Às vezes estava no meio da madrugada, ele tocava bateria. Então não tem como não chamar também, né? Como é um apartamento e tem vários vizinhos, a gente tem que ser compreensível com seus vizinhos, né? Então ficar chamando a polícia toda hora não dá. Mas em casos assim você tem que chamar mesmo. Outra coisa também, se eu estiver no shopping, no Combini também, se eu ver uma pessoa suspeita, pode ser que eu chame também. E não importa se é brasileiro, estrangeiro, japonês, qualquer coisa que eu ver, que eu achar estranho, que eu achar suspeito, eu ligo para a polícia também. É muito importante a gente saber em que ocasiões a gente deve chamar a polícia, né? E quando você achar que deve chamar, então tenha coragem e chame. O máximo que vai acontecer pode ser que a polícia vai falar, isso aí a gente não vai não, mas pelo menos você tentou fazer a sua parte. Então era só isso que eu queria passar para vocês hoje. Muito obrigado e tchau!